Salve nação rubro-negra! Prestem muita atenção no que vamos debater aqui hoje, porque o que está acontecendo nos bastidores do nosso Flamengo é algo que desafia a nossa inteligência, que testa a paciência dos 40 milhões de apaixonados que carregam esse clube nas costas dia após dia. Nós somos o Flamengo, nós somos a maior potência financeira das Américas. Nós somos o clube bilionário que deveria estar varrendo o mercado, que deveria estar ditando as regras do jogo e trazendo os melhores jogadores do planeta para vestir esse manto sagrado. A nossa expectativa, a expectativa de cada torcedor que gasta o seu suado dinheiro com ingresso, com camisa, com pay-per-view, era ver o presidente Luiz Eduardo Baptista, o nosso BAP, e a sua tão falada gestão superprofissional transformarem o Flamengo em uma verdadeira máquina de triturar adversários com reforços de nível de Premier League. A gente acreditou que o vice de futebol, Fábio Palmer, e o diretor técnico, José Botto, iriam mapear a Europa, iriam trazer aquele peso pesado para o nosso elenco, para dar ao nosso treinador Felipe Luiz as armas necessárias para dominar o continente mais uma vez. Mas a realidade, nação, a dura e fria realidade que bate na nossa porta hoje é uma vergonha que está sendo exposta em rede nacional. Não estamos falando de um reforço galáctico chegando ao aeroporto do Galeão. Não estamos falando de uma estrela internacional que vai parar o Rio de Janeiro. Nós estamos falando de uma das negociações mais bizarras, inexplicáveis e amadoras que já vimos na história recente do futebol brasileiro. Nós estamos falando de como o Flamengo conseguiu pegar um ativo do clube, um jogador que foi formado na nossa base, que conhece o peso da nossa camisa, e entregar de bandeja, por um valor que beira o ridículo, para um dos nossos maiores rivais do futebol nacional. Eu estou falando de Hugo Souza. Exatamente, nação. O goleiro Hugo Souza, o nosso neneca, que agora veste a camisa do Corinthians e está fazendo chover lá em São Paulo, salvando o time paulista de vexames históricos, pegando pênaltis, fechando o gol e virando o ídolo da torcida adversária. E sabe o que é o pior de tudo isso? Sabe o que faz o sangue do torcedor flamenguista ferver de ódio hoje? É ligar a televisão e ver gente como o craque Neto, que sempre aproveitou qualquer brecha para atacar o Flamengo, rindo da nossa cara. Rindo da cara da nossa diretoria. O Neto foi para a TV aberta, Nação, e cravou com todas as letras que a venda do Hugo Souza para o Corinthians foi o pior negócio da história do Flamengo e o melhor negócio da história do time paulista. Parem para pensar nisso por um segundo. Respirem fundo e tentem engolir essa humilhação. Um rival que, convenhamos, vive afundado em dívidas, que não tem o poderio financeiro que o Flamengo tem, que não tem a nossa arrecadação absurda, conseguiu passar a perna na nossa diretoria profissional. O BAP, o Fábio Palmer, o José Botto, todos eles, com todos os seus diplomas e planilhas financeiras, permitiram que o Corinthians levasse o Hugo Souza por uma quantia que não paga nem a folha salarial de um mês de alguns jogadores que estão encostados no nosso banco de reservas. Como é que a gente explica isso para o nosso treinador? O Felipe Luiz assumiu o comando técnico do Flamengo sabendo do tamanho da bucha. O Felipe sabe que a nação não aceita menos do que a excelência. Ele precisa de um elenco forte, ele precisa de opções, ele precisa de jogadores que chamem a responsabilidade. E aí ele olha para a diretoria e vê os caras entregando um goleiro do nível do Hugo Souza para um adversário direto, fortalecendo quem a gente deveria estar massacrando. É uma piada de muito mau gosto. A torcida do Flamengo está impaciente e com toda a razão do mundo. A gente não aguenta mais promessas vazias. A gente não aguenta mais ouvir falar em reestruturação, em austeridade, em responsabilidade financeira, quando na prática a gente vê o clube fazendo caridade para rival. O Flamengo é um gigante, um colosso que fatura mais de 1 bilhão por ano. O dinheiro jorra nos cofres da Gávea. Onde estão os reforços de peso, BAP? Onde está o jogador de Premier League que vocês tanto insinuaram que chegaria? A gente olha para o mercado e vê o Flamengo passivo, lento, tomando decisões que ninguém consegue entender. A venda do Hugo Souza é o retrato de uma soberba perigosa.
é a arrogância de achar que nós somos tão grandes que podemos dar o luxo de reforçar os outros. Mas o futebol não perdoa a nação. O futebol castiga. Hoje, o Corinthians agradece todos os dias pela genialidade da nossa diretoria. O Hugo Souza, que muitas vezes foi criticado aqui no Ninho do Urubu, que falhou sim em momentos cruciais, mas que inegavelmente tem um talento absurdo e uma envergadura que poucos goleiros no Brasil têm, hoje é o herói deles. E nós fomos os financiadores dessa história. Nós praticamente pagamos para o Hugo Souza ir lá e fechar o gol contra a gente. É isso que revolta. Não é só a saída do jogador, é a forma como o negócio foi conduzido. É a falta de visão, a falta de malícia de mercado. O José Botto, que chegou com pompa de salvador da pátria técnica, de descobridor de talentos na Europa, assinou embaixo dessa atrocidade. O Fábio Palmer chancelou essa vergonha. E o BAP, o homem forte, o presidente que deveria bater na mesa e dizer que o Flamengo não é barriga de aluguel e nem vitrine barata para Paulista, deixou o negócio acontecer. E agora nós temos que aguentar a mídia inteira fazendo chacota. O Neto esfregando na nossa cara que eles pagaram preço de banana por um goleiro que vale milhões de euros. O pior negócio da história, segundo ele. E, doendo muito no nosso orgulho rubro-negro, fica difícil discordar. Fica difícil defender essa diretoria quando a gente olha para o campo e vê o Felipe Luiz quebrando a cabeça para montar um sistema defensivo sólido, sabendo que nós acabamos de entregar um baita de um goleiro para quem vai brigar por títulos com a gente. O Flamengo precisa acordar, e precisa acordar agora. Nós não estamos em 2010, nação. Nós estamos em 2026. O Flamengo é dono do próprio nariz, é o clube mais rico do continente, e tem a obrigação moral de agir como tal. Nós não podemos ser o bobo da corte do mercado de transferências. Se o BAP e a sua equipe de engravatados querem ter moral com a nação, se eles querem que a gente cante o nome deles no Maracanã, eles precisam parar de fazer negócios tenebrosos como esse do Hugo Souza. A gente quer nomes de peso. A gente quer o jogador que veste a camisa 9 do clube europeu. A gente quer o ponta velocista que arrebenta na Liga dos Campeões. A gente quer o volante que desarma até sombra na Premier League. É isso que o Flamengo exige. É esse o nível que a nossa história pede. Nós não aceitamos mediocridade. E muito menos aceitamos fortalecer os outros. O Hugo Souza já é passado. A burrada já foi feita. O contrato já foi assinado. E a gente já perdeu esse dinheiro e esse talento. Mas o alerta está ligado. A fumaça vermelha e preta está subindo e a nação não vai engolir outra lambança dessa. Felipe Luiz está lá no dia a dia, trabalhando, suando a camisa de treinador, tentando extrair o máximo desse grupo. Ele precisa que a diretoria blinde o elenco, mas também precisa que a diretoria jogue junto. Como é que joga junto entregando os nossos garotos? Como é que joga junto deixando o Neto fazer piada do Flamengo na TV aberta? É inaceitável. O Flamengo não é brincadeira. O Flamengo não é laboratório para dirigente aprender a negociar. Aqui é para gente grande. E se o Fábio Palmer e o José Botto não têm cacife para peitar o mercado internacional e trazer os verdadeiros craques que o Felipe Luiz precisa, então que deem o lugar para quem tem, porque o BAP não vai conseguir sustentar essa narrativa de clube europeu na América do Sul se na hora da verdade a gente for feito de palhaço nas negociações. O torcedor rubro-negro é inteligente. Nós sabemos ler os números, nós sabemos o quanto o clube arrecada. Não nos venham com desculpas esfarrapadas. Nós queremos respeito. O erro na venda do Hugo Souza não pode se repetir nunca mais. O Flamengo tem que ser um tubarão no mercado, engolindo os peixes pequenos, e não um peixinho sendo devorado pela esperteza dos rivais. O Neto pode rir hoje. O Corinthians pode comemorar hoje. O Hugo Souza pode brilhar hoje. Mas a conta chega. E se essa diretoria não mudar a postura, a cobrança no Maracanã vai ser ensurdecedora. Porque ninguém brinca com o clube de regatas do Flamengo e sai impune, nem mesmo quem está sentado nas cadeiras de couro lá da Gávea. Exigimos atitude, exigimos mercado agressivo, exigimos que o nível do Flamengo seja nivelado por cima, muito por cima, de preferência direto da Inglaterra, direto das grandes ligas. Nós somos o Flamengo,
E o mundo inteiro sabe que com a nação não se brinca. Fiquem de olho, nação, porque nós vamos cobrar cada passo, cada centavo, cada contrato assinado. Deixem nos comentários aqui embaixo a indignação de vocês. Espalhem esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp. Mostrem para todo o rubro-negro como estão tratando os nossos talentos. Inscrevam-se no canal, deixem o like para que a voz da torcida chegue lá no topo da diretoria, no ouvido do BAP, do Palmer, do Boto. Nós somos a verdadeira força do Flamengo. E nós exigimos grandeza. Saudações rubro-negras. E até a próxima, nação.